E vocês viram essa da ex-deputada Joyce Hasselmann, que acabou de entregar tudo? Ela afirma nessa entrevista que você vai assistir aqui que Mourão, o vice-presidente, sabia da minuta de golpe e Bolsonaro está encurralado. Estimados, estamos de volta, professor Djalma Cremonese, analisando o cenário político. Você que gosta de política, comente esse vídeo, siga o professor nas redes sociais, que nós vamos fazer uma grande análise da política nacional e internacional. Veja bem, as redes sociais estão noticiando uma entrevista de ontem, dia 14 de junho, da Joyce Hasselmann. Nós vamos analisar em primeira mão. E agora, Joyce Hasselmann disse que Hamilton Mourão sabia da minuta do golpe e que ela mesma levou essa bomba direto para o colo do ministro Toffoli. Olha, assista agora um trechinho da entrevista dela de ontem. Ideia, eu não sei em que ponto estava esse rascunho, mas o Mourão me disse claramente, só falta ser assinado. Ele falou essa frase para mim, só falta ser assinado. Eu saí dali decidida a deixar o governo, assim que aprovasse a reforma da Previdência, a relação estava muito azeda, por conta até dos filhos, o Eduardo sempre me odiou e eu retribuo com gentileza. E aí eu decidi sair do governo, falei com o Rodrigo Maia. Quando eu soube do documento, eu liguei pro Toffoli. Eu não consegui não fazer nada, ainda que eu fosse do governo. Porque se tratava da liberdade do Brasil, se tratava da democracia, se tratava da Constituição. Então, eu falei, eu vou ficar com essa informação, vou sentar em cima da informação e vou correr o risco disso acontecer? Não vou. Então, eu liguei pro Toffoli. Toffoli falou, falei, Toffoli, eu preciso falar com você. Contei pra ele a história. Eu falei, olha, vocês se preparem, porque não é brincadeira o que está acontecendo. O Bolsonaro é louco e ele é capaz de fazer isso. Se ele vai fazer isso agora, amanhã, daqui um ano, no final do governo, eu não sei. Mas existe já um rascunho para o golpe, um rascunho chamando um novo ato institucional, inclusive. O Toffoli regalou os olhos para mim e disse, olha, ele ficou meio sem acreditar. Ele, assim, ele achou que Realmente, o cerco se fechou, as máscaras caíram e só resta uma coisa agora para Bolsonaro, hein? A prisão de que tanto destruiu a democracia. Nós vamos analisar alguns comentários aqui das redes sociais. Em entrevista, Joyce Hasselmann afirmou que Mourão, como você viu, contou para ela que a minuta do golpe, aquele documento que previa o estado de sítio, prisão de ministros do STF, a cassação do Lula, estava guardadinha na gaveta do gabinete do Jair Bolsonaro. Que isso, Joyce Hasselmann? Isso mesmo, segundo ela, Mourão sabia, Bolsonaro tinha minuta. E o golpe não era teoria da conspiração, não. Era teoria plena, era plano real. E o mais grave, ela disse isso numa entrevista pública, com todas as letras que vocês viram. Não é fake, não é montagem de inteligência artificial. Está gravado, disponível para quem quiser assistir esse vídeo. Ela afirmou também que levou essas informações direto ao ministro Dias Toffoli e disse que estava com medo, que tinha provas, que sabia de tudo, mas levou de forma informalmente. Detalhe, ela não levou documentos, não fez denúncia formal. Foi um tipo de bate-papo dos bastidores. Mas a bomba foi lançada. A pergunta que fica é: por que o STF ainda não chamou Mourão também para depor? Se o general sabia de tudo, da minuta, por que ele se calou? Por que não denunciou? Cumplicidade ou omissão? O bolsonarismo sempre vendeu uma imagem de um movimento patriótico, defensor da Constituição, mas a cada semana novas revelações mostram que o objetivo era oposto, era destruir a democracia por dentro. A minuta do golpe já foi encontrada, reuniões foram gravadas, Mauro Cid entregou os bastidores e agora vem a Joyce e diz que o Mourão sabia. Gente, isso é muito grave. Aos poucos, as peças vão se encaixando. Não é mais uma questão de se Bolsonaro será preso, uma questão de quando Bolsonaro será preso. E tem mais, se Joyce Hasselmann está dizendo isso publicamente, o que mais ela ainda sabe ou ela ainda não contou? E por que só agora? Então tem muita gente que participou desse teatro que agora quer se apresentar como arrependido, traído, desavisado. Mas a história vai cobrar dessas pessoas. Então, para terminar, nós poderíamos fazer essa pergunta. Se Mourão sabia, ele tem que ser chamado para depor. Se Bolsonaro guardava a minuta, é prova de intenção golpista. Só não aconteceu, porque daí se acontecer, daí seria o golpe. E Joyce sabia de tanta coisa e sabe, ela tem que colaborar oficialmente com a justiça,
porque denúncia informal não basta. Isso aqui não é novela, não é arte, é democracia, é vida real. O que estamos vendo é o desmonte final de um esquema autoritário, ditatorial, um projeto pessoal de poder de Bolsonaro que envolveu militares, deputados, empresários, pastores, influenciadores e agora estão se entregando uns aos outros. A prisão de Bolsonaro não é perseguição, é a resposta a um presidente que tentou um golpe de Estado com a ajuda do exército, dos filhos e também dos fanáticos, dos lunáticos. Joyce abriu a boca, Cid já entregou. Gilson Machado preso, Mourão citado, o castelo de cartas está caindo. E se a democracia quiser se preservar, o próximo passo é claro. Bolsonaro precisa ser responsabilizado com provas, com depoimentos, com a lei, até a sua prisão. Curta, comente e compartilhe esse vídeo, porque para nós é muito importante. Até logo mais.